Olá, amados telespectadores da programação na TV Ativa, mais uma vez adentramos ao teu lar, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja neste momento, até mesmo talvez no leito de hospital, para te trazer uma porção da Palavra de Deus. O único objetivo do programa é levar a Palavra de Deus para você e nós te convidamos, se você tiver uma Bíblia Sagrada na tua casa, que você pegue ela para poder meditar junto conosco nos trechos, tá bom? Eu quero falar com você hoje sobre o plano de salvação de Deus. E para falar do plano de salvação de Deus, eu preciso falar de vida após a morte. E esse é um assunto que as pessoas não gostam muito, não é? As pessoas têm medo da morte. Tem um ditado que diz que os homens têm tanto medo da morte, assim como as crianças têm medo do escuro. Mas a Bíblia nos diz que depois da morte há dois caminhos. Um é a salvação eterna juntamente com Deus.
e o outro é a perdição eterna, distante de Deus. A Bíblia nos diz, em Mateus 25 e 46, falando dos pecadores, nos diz: e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os pecadores irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muita gente dizem que são boas pessoas e, por serem boas, elas vão herdar a vida eterna. Eu não matei nem roubei, então vou para o céu. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A nossa bondade, por mais bondade que você tenha, que você faça, por mais coisas boas que você faça, isso não cancela o seu pecado. Nós somos pecadores diante de Deus. E a nossa bondade, os nossos atos de ajuda às pessoas, de coisas boas que nós fazemos, não cancelam os nossos pecados. A Bíblia nos diz que todos pecaram. E diz também que o salário do pecado é a morte. Então todos pecaram e todos serão castigados com a morte. Ninguém pode dizer, eu nunca pequei. Até porque, meu amigo, nós nascemos com o pecado original, com o pecado de Adão. Nós já nascemos pecadores e nós pecamos mais ainda. E nós nos distanciamos de Deus cada vez mais. E não tem nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Aliás, nós não merecemos a salvação. Ninguém merece a salvação. O homem tenta se aproximar de Deus através das religiões. Vão buscar uma religião, outra, para tentar se aproximar de Deus. Mas o homem não tem condições nenhuma de se aproximar de Deus. Essa aproximação teria que partir do próprio Deus. O homem não consegue fazer nada por ele mesmo. Como o salário do pecado é a morte, Deus tem que punir o pecador. Deus tem que punir o pecado. Então ele precisa punir todos os pecadores. E nós não conseguimos fazer nada para amenizar isso, para nos livrar do pecado. Mesmo que a gente entregasse as nossas vidas para serem queimadas, isso de nada adiantaria. Mas Deus fez um plano para salvar o pecador. No Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16, tem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, o que isso quer dizer? Deus amou o globo terrestre? Não. Deus amou as pessoas. Deus amou os pecadores em seu pecado. Apesar de ele odiar o pecado, ele amou os pecadores. E ele amou de uma maneira tão grande, que ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para dar a vida na cruz pelos nossos pecados. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo não vá para a perdição eterna, mas tenha a vida eterna. É isso que esse versículo diz. Agora, como é que Jesus Cristo pode salvar uma pessoa? Será que seria pelos milagres que ele fez? Será que seria pelos ensinamentos que Jesus fez? Não, não foi isso não. Foi através da morte de Jesus Cristo na cruz. Foi a morte de Jesus Cristo que nos traz a salvação. Como todos pecaram e todos já nasceram pecadores, Deus mandou o seu Filho, que é Deus também, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que nasceu através de Maria e não herdou o pecado de Adão. Viveu entre nós, foi tentado de todas as maneiras pelo diabo e nunca pecou. Viveu aqui por mais ou menos 33 anos e morreu. Agora alguém pode dizer, mas como é que Jesus morreu? O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo nunca pecou, por que ele morreu? Jesus morreu a morte que era nossa. Parece confuso? Jesus Cristo morreu no nosso lugar, porque ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele levou sobre ele
na morte ali na cruz, os pecados de toda a raça humana. Como todos pecaram, Deus pegou um homem que nunca pecou. E esse homem que nunca pecou, que é Jesus Cristo, assumiu os pecados de toda a raça humana. Imagine você o mais vil pecador que você possa conhecer. O matador maior, o sequestrador maior. Jesus Cristo morreu por ele também na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, inclusive por mim e por você. Sabe, essa injustiça que fizeram com Cristo, porque ele morreu sem nunca pecar, foi a nossa justiça. A injustiça que fizeram com Jesus passou a ser a nossa justiça. Pela morte de Cristo, porque ele levou sobre si os nossos pecados, nós somos justificados pela morte de Jesus Cristo. Você compreende? Fomos justificados porque Jesus Cristo pagou o preço que nós teríamos que pagar na perdição eterna. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Por meio de Adão nós herdamos a perdição eterna. Por meio de Jesus Cristo nós herdamos a salvação eterna. E como Jesus Cristo, que nunca teve pecado, ele morreu. Ficou 3 dias na sepultura, ressuscitou. E hoje está à destra de Deus e intercede por nós. Hoje ele está no céu com Deus. E a salvação nós conseguimos através de Jesus Cristo. O resgate das nossas almas já foi pago. E isso partiu de Deus. Não partiu do homem. Não teria como partir do homem. Foi o amor de Deus. Sabe? E Jesus Cristo nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém se achega a Deus sem ser através de Jesus Cristo. Sabe, existe uma frase que a gente vê às vezes em carros por aí. Pede à mãe que o filho atende. Esse versículo, essa palavra, essa frase não é verdade. Porque isso não está na Bíblia. Sabe, Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o único meio de salvação. 1 Timóteo 2:5 nos diz assim: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único meio de ligação entre o homem e Deus. Não há outro. Nós precisamos ir a Jesus Cristo para obter a salvação. Só a Ele. E Marcos 16:16 diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração é salvo. E é Deus que nos dá essa fé também. O sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário foi uma compra tremenda. Ele comprou com o seu próprio sangue, ele deu a sua vida ali por nós. Foi uma compra tremenda, ele comprou para Deus todos os pecadores da face da terra. Todos de diferentes eras, ele comprou para Deus. Mas tem um detalhe, você faz uma compra, pode ter custado muito caro, mas não lhe entrega um objeto que você comprou, você não adquire aquele objeto, não é verdade? O que acontece conosco é a mesma maneira. Jesus Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. O resgate foi pago e custou caro para Deus porque ele deu o seu próprio filho. Ele sofreu juntamente com Cristo ali na cruz. E custou muito para Jesus Cristo dar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. O resgate das nossas almas custou muito caro. Você tem que entregar. Você tem que se entregar a Cristo. Ele te comprou. Ele já te comprou. Mas se você não se entregar a Ele, você não é dele. Você compreende? Você tem que se entregar a Cristo. Você tem que dizer: Senhor Jesus Cristo, eu creio em Ti de todo o meu coração. Eu creio que Tu morreste por mim na cruz do Calvário. Eu quero ser salvo. Eu creio nessa obra redentora que Tu fizeste. E se você vier a Ele de todo o seu coração, você recebe essa maravilhosa graça. Você será salvo por toda a eternidade. Sabe o que acontece quando uma pessoa aceita Cristo? Sabe o que acontece? Os seus pecados são cancelados. Zera a sua carga de pecado.
Acabou os seus pecados. Pode ser o mais vil pecador, pode ser o homem mais pecador da face da terra. Se ele vier a Cristo arrependido, os seus pecados são perdoados. Parece injusto, né? Parece. Mas Jesus Cristo perdoa o mais vil pecador. O mais vil pecador, o homem mais pecador deste mundo, pode vir a Cristo. Se ele vier arrependido, ele recebe essa salvação eterna. Zera a sua carga de pecado. E sabe o que acontece? Deus nos diz que nunca mais vai se lembrar desses pecados. Esses pecados foram apagados totalmente. Deus não vai te cobrar mais por esses pecados, nunca mais. E sabe o que acontece também? O Espírito Santo vem morar no seu coração. O Espírito Santo vem habitar no seu coração. E sabe, quando o Espírito Santo vem habitar no seu coração, você recebe a paz que excede todo o entendimento. Você recebe um gozo indizível, uma alegria tremenda, que é inexplicável. A paz que excede todo o entendimento. Não tem como acontecer uma pessoa aceitar a Cristo e não receber essa paz. A pessoa que vier a Cristo de todo o seu coração, ela recebe essa paz. Aí você pode perguntar, mas eu nunca mais vou pecar? Não, você pode pecar, pode ser que aconteça que você peque. Só que tem um detalhe, uma pessoa sem Cristo, ela é escrava do pecado. Ela é escrava do pecado, ela não conhece a Deus ainda. Mas uma pessoa que aceita Cristo, ela passa a ser escravo da justiça. Ela quer ser uma pessoa justa. E se ela pecar, será por um acidente. E não por vontade própria, não por desejo próprio dela. Será por um acidente. E essa pessoa que pecar, ela chega a Cristo e pede perdão do seu pecado. E Jesus Cristo lhe perdoa. Agora entre Deus e você está Jesus Cristo, o nosso advogado. Jesus Cristo passa a ser o seu advogado quando você o aceita como seu Salvador. Sabe, uma pessoa que aceitou Cristo foi selado com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz que foi selado para o dia da redenção. É como uma carta carimbada. Foi selada com o destino certo, para a glória de Deus. Você vai morar com Cristo nos céus. E ninguém vai lhe tirar essa salvação mais. O diabo não lhe tira isso. Isso é garantido por Deus. Deus nos diz em Isaías 57:15: habito no alto e santo lugar e no coração do homem contrito. Deus diz: eu habito no alto e santo lugar e no coração do homem contrito. Deus passa a habitar no seu coração. Olha que maravilha! E a palavra de Deus nos diz, num versículo maravilhoso, que se encontra em 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja como Deus ama o pecador que aceitou a Cristo como Salvador. E os seus pecados foram cancelados. Note que maravilha. Meu amigo, este é o plano de salvação de Deus. Um plano que não lhe custa nada. Para você não custa nada. Para Deus custou muito. Custou o seu próprio filho. Para Jesus Cristo custou a sua vida. Foi muito caro, custou muito caro para Deus, muito caro para Jesus Cristo. Mas para você não custa nada. Para você precisa apenas aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, eu queria lhe fazer uma pergunta agora. Se você partir deste mundo hoje, para onde irá a sua alma? Se você disser assim, eu não sei, ninguém pode ter certeza. Então eu posso lhe dar uma certeza aqui. Você ainda não aceitou Cristo. Porque quem aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, goza dessa certeza, porque recebeu o gozo, o Espírito Santo no seu coração e sabe que vai morar com Cristo. E se você ainda não fez essa decisão ao lado de Jesus Cristo, eu o convido a aceitá-lo nesta noite.
Aí mesmo na onde você está, faça essa decisão ao lado de Jesus Cristo. Fale com Ele. Senhor Jesus, eu quero ser salvo de todo o meu coração. Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. E você receberá essa maravilhosa, esse gozo indizível no seu coração. E você um dia, quando partir deste mundo, estará com Cristo para todo sempre. Pense nisso, meu amigo. E se decida ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conselho de Deus. O conselho de Deus que eu tenho para você que já aceitou Jesus Cristo é que você medite nesse versículo aqui, muito lindo, muito maravilhoso, que é 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já pensou nisso? Que maravilhoso será nos encontrar com Deus nos céus, nos encontrar com Cristo, nosso Salvador. Você imaginou ver ali aquele que morreu por nós na cruz do Calvário? Você imaginou chegar ali e ver as belezas sublimes que Ele nos fez? Hein? Imagine, meu caro amigo, como Deus nos ama, como é grandioso esse nosso Deus, como é maravilhoso esse nosso Deus. Meu amigo, nós não temos palavras para agradecer essa maravilha, essa salvação que nós temos, esse Deus tão grande que nos ama de uma maneira inexplicável, que não dá realmente para a gente falar, né? Deus seja louvado. Fiel Salvador é Jesus.
Chegamos ao final do programa Viver é Cristo. Eu quero te agradecer pela sua sintonia aqui no programa Ao Viver é Cristo, na TV Ativa. Contamos com a sua ligação no Zap, passando o teu nome, colocando o teu nome em oração. Também com a tua presença na igreja para ouvir mais mensagens, né? Levar os teus filhos para a Escola Bíblica Dominical. Todo domingo às 10 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde servos de Deus, professores, estudam da palavra para passar aos teus pequenos, e você pode trazê-los para estudar a palavra de Deus, enquanto você também estuda, os teus filhos também estudarem, gratuitamente, tá? A palavra de Deus na casa de oração. Nós vamos orar neste momento, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, neste momento em que falamos contigo, o Senhor que está me ouvindo, porque o Senhor tem ouvidos, o Senhor tem os teus lábios para me responder, os teus olhos para me ver. O Senhor que não vê como vê o homem, está me vendo no coração neste momento. Nós clamamos pela fé em Jesus Cristo, que a tua palavra possa adentrar a cada coração daqueles que ouviram a mensagem. E que o Senhor possa, pela tua misericórdia, transformar vidas. Que o Senhor possa, pela tua misericórdia, ó Pai, curar vidas, transformar vidas, converter vidas do mau caminho a Cristo. E que o Senhor possa abençoar os teus, abrindo, ó Pai, portas de emprego, abençoando os lares, abençoando, ó Pai, trazendo paz ao lar daqueles que a Ti confessam como Senhor e Salvador. Abençoa o Teu povo com paz. Nós clamamos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. Ao Viver é Cristo.